Graças a paz, queridos, todos bem? Estou gravando esse vídeo aqui. Os irmãos aí fiquem à vontade para ouvir o horário e quando quiser. Amém? Eu ia fazer o vídeo cedo, mas eu lembrei que de manhã eu tinha que ir para casa da minha mãe, que tinha o aniversário do meu irmão. Nós chegamos praticamente quase agora, né? Algumas horinhas atrás. Então agora tive um momentinho para estar gravando esse vídeo. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma oportunidade. Senhor, que todos esses capítulos, versículos, Senhor, que estamos aprendendo no decorrer, Senhor, dos meses, possa, meu Deus, ficar gravado nos nossos corações, Senhor, os questionários estão sendo respondidos, venham ser ferramentas, Pai, para que possamos fixar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem disposto para nós por meio da Tua palavra. Eu te agradeço e te peço que nesse vídeo, se o Senhor possa, meu Pai, aleluia, por meio da Tua palavra, falar aos nossos corações e aqueles que serão ministrados por esse estudo. Mais uma vez eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Disponibilizei já lá no grupo o PDF com o estudo. Se irmãos perceberam, no início do estudo, eu coloquei lá início, 8 horas, iniciar com o clamor proposto. Esse clamor, meus irmãos, nós vamos fazer ele não só na terça, que é o estudo, que nós estamos nos lares, mas também na quinta-feira na igreja. Porém, na quinta-feira na igreja, nós vamos chegar meia hora mais cedo. A partir das 19h30, estaremos iniciando um clamor, amém? Oração em favor de um propósito. Esse propósito, meus irmãos, nós temos apresentado a vida da nossa irmã Adriana. Ela está com problema de saúde, então nós temos apresentado a Deus para que Deus possa reverter. E eu creio que Deus há de reverter a situação dela. Por mais que os médicos dizem que é impossível, nós cremos num Deus que é o Deus do impossível. Amém? Recentemente vimos um estudo que o pai do menino pediu para que Jesus curasse o seu filho, porque os seus discípulos não conseguiram. Jesus falou para ele assim: olha, se tu crer, tudo é possível. Então, tudo é possível, meus irmãos. Tudo é possível. Deus pode reverter qualquer situação. Amém? Então, logo de início, vocês, irmãos, vão reparar essa diferença aí no cabeçalho do estudo. E a leitura textual é o de João 7 e 8, capítulo 7 todo. O nosso irmão Isamar pregou na quinta-feira. E o capítulo 8, somente do versículo 1 ao 11, que é a história da mulher, né, que foi pega num ato de pecado. Então vamos iniciar. Introdução. No estudo passado, falamos sobre o interesse dos discípulos em ser mais importante no reino de Deus, né? Aquela disputa, né? Aquela rivalidade que houve entre eles. E também falamos da importância do perdão na vida do cristão, né? Falamos sobre o perdão, a necessidade de se perdoar, aquela perguntinha de Pedro: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Até 7 vezes está bom? Então Jesus nos deu uma lição ali por meio de uma parábola que, enquanto houver oportunidade, temos que liberar perdão. Porém, hoje falaremos sobre a ida de Jesus a Jerusalém. Lembrando, irmãos, que todo o ministério de Jesus, até agora que nós estamos aprendendo, tudo está acontecendo na Galileia. Amém? Tudo é na Galileia, ou seja, a região norte de Israel. Jesus está passando todo o seu ministério lá em cima. Ele só desce a Jerusalém quando tem algumas ocasiões especiais, de festas, né, que ele era um judeu e todo judeu se deslocava para Jerusalém nas épocas de festas, né? E esse estudo de hoje vai falar um pouco sobre mais essa descida de Jesus a Jerusalém. Então hoje falaremos sobre a ida de Jesus a Jerusalém, todas as tratativas dos judeus em condená-lo, além de falarmos sobre a mulher que foi apanhada em adultério pelo mesmo grupo de oposição a Cristo. Amém? Esse mesmo grupo que está perseguindo Jesus ali em Jerusalém é o mesmo grupo que vai pegar essa mulher e vai apresentar diante de Cristo com propósito, com motivo, com a pretensão de ter algo para incriminá-lo, certo? Aí nós começamos aí sobre uma curiosidade, de repente nem todos sabem do que se trata. Então a primeira pergunta começa o seguinte: Jesus vai a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Aí eu dou uma breve explicação sobre o que é festa dos tabernáculos. Interessante, porque quando eu estou estudando aqui, irmãos, eu tenho várias Bíblias, eu tenho Bíblia de várias versões. Eu tenho uma na linguagem de hoje, eu tenho uma nova versão internacional, eu tenho uma corrigida, né? Eu tenho algumas versões diferentes. Eu gosto, para mim, ler, né, ver como cada um expõe as palavras. Eu gosto muito para até me sanar algumas dúvidas. Tem umas palavras que eu não sei nem o significado. Então, como a gente tem uma versão dessa aí, nos ajuda um pouco. A festa do tabernáculo, e nessas versões eu achei interessante como é que elas apresentam, né?
festa do tabernáculo, festa das cabanas, festa do barraco, né? Quantos nomes, nomenclaturas que deram para essa festa. Então, cada um vai apresentando um nome. Então, vamos lá. Jesus vai a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, pois era uma festa anual, por volta ali do outono, onde o povo judeu lembrava dos momentos quando saíram do Egito e viveram no deserto em cabanas, na dependência de Deus. Então era um momento, né, que os judeus sempre traziam à memória essa festa do tabernáculo. Eu já tive a oportunidade de participar não sei se foi de algumas ou de uma só, não lembro agora. Sempre tinha aqui no Teatro Glória, no Teatro Glória aqui no centro de Vitória, eu sempre participava. Era uma festa muito bonita, toda preparada pelos judeus. Então essa aí é uma festa que celebram, comemoram, né, esse momento vivido num deserto. Toda a providência de Deus. A gente conhece a história, né, que o povo sai do Egito, né, e vai viver no deserto durante muitos anos, tá, irmãos? E ali foi um período de providência total de Deus. Aí eu deixei uma pergunta. Você também tem momentos de comemorar as coisas que Deus tem feito na sua vida, quando tudo diz que nada pode dar certo? Tem aquelas situações que você parece que está num deserto, onde nada dá, nada produz, e tudo corresponde que não tem solução. Você já viveu momentos assim, porém que essas coisas foram revertidas, né? Porque, olha, você também tem momentos para comemorar as coisas que Deus tem feito na sua vida, com tudo isso que não, ou seja, tudo aparentava o contrário, mas Deus trouxe uma solução, que era exatamente o que o povo viveu no deserto. Não tinha o que comer, não tinha o que beber, mas Deus providenciou tudo. E o povo celebra até hoje isso. Você tem um momento, você sempre traz à memória e celebra, agradece a Deus por esse feito na sua vida? Então, é uma pergunta, meus irmãos, que nos estimula muito a pensar um pouco, né, sobre o que Deus tem feito por nós. Porque essa festa era uma festa altamente memorial, trazia a memória do povo esse momento, apesar de tantos anos atrás isso ter acontecido, até hoje eles lembram isso e comemoram isso da forma como Deus providencia, como Deus sustenta, como Deus protege, como Deus guarda o seu povo nas situações mais adversas possível. E essa aí é uma pergunta para você trazer para o seu povo. Deixa eles responderem, se sim, se não, se lembram de alguma coisa, se não lembram. Aí depois eu venho com as informações. Viver no deserto é uma vida de incertezas, pois o que comeremos ou beberemos vivendo no deserto, onde nada tem, né? É algo certo, nada tem. Creio que alguns de nós já viveu momentos assim, e nunca é tarde para ser grato pelo milagre ou providência de Deus, quando menos esperamos. Eu tenho certeza que muitos de nós já vivemos um momento assim, tá? Onde tudo, como diz a canção, onde tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, né? Quando tudo diz que não vai dar, mas Deus dá uma providência. É momento, meus irmãos, de sermos gratos e agradecer a Deus. Aí vamos para a pergunta 2. Eu vou ler uma introdução, né? Fazendo um resgate lá do capítulo 5 de João. No capítulo 5 de João, lemos em alguns estudos atrás sobre a cura de um homem no tanque de Betesda. Os irmãos lembram, não lembra? Que tinha um cara que estava na beira do tanque, tinha toda uma significância ali, aquele que se lançasse, o anjo descia uma vez por ano e movia as águas, aquele que se lançasse primeiro nas águas era curado, mas Jesus apareceu ali e ofereceu a oportunidade que ele homem ser curado, Jesus curou ele. Amém? Aí o homem foi caminhando, que Jesus falou, pega o seu leito e vai embora. Ele foi embora, os fariseus, né? Ele falou, quem é que você deseja assado, rapaz? Você está carregando esse negócio aí, rapaz? Né? Negócio de, né? Momento que você está carregando essas coisas. Não, rapaz, você sabe, você está desrespeitando a lei. Então, no capítulo 5 de João, lemos em alguns estudos atrás sobre a cura de um homem no tanque de Betesda. No versículo 16 e 18, no capítulo 5, entendemos o motivo que culminaram nas perseguições dos judeus contra Jesus. Porque quando você vai lá ver o capítulo 5, versículo 16 e 17, fica explícito por que esses judeus, esse grupo religioso, essa elite, vamos dizer assim, né, essas facções, começaram a perseguir Jesus. Tudo começou ali, porque eles entenderam que Jesus infringiu um sábado.
eles entenderam. E outra coisa, Jesus falava, né, que Deus era o pai dele e que ele era igual a Deus. Então isso gerou um burburinho entre esse grupo, e daí então tudo começou. E Jesus expõe essa situação no capítulo 7 de João. Amém? Então vamos lá. Entendemos o motivo que culminaram nas perseguições dos judeus contra Jesus. Essas perseguições persistiram durante todo o ministério de Cristo, e vão continuar vendo isso. Na leitura atual, que é do capítulo 7, os irmãos de Jesus, no capítulo 7, né, estavam tentando expô-lo em Jerusalém, para que todos notassem as coisas que ele fazia. Mas Jesus não fez a vontade deles, e sim a vontade do seu Pai celestial. Né? Quando você começa a ler o capítulo 7, os irmãos de Jesus falam assim, ó, Jesus, você não pode ficar aqui não, você tem que sair daqui da Galileia e ir lá para Jerusalém, lá que é o centro das atenções. Você tem que fazer essas coisas lá. Tem essas coisas que você faz, então você tem que fazer lá. Vai lá e faz lá. Né? Mas os próprios irmãos de Jesus não desconfiavam das coisas que ele faziam, mas tinham dúvidas com relação a quem ele realmente era. Será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo mesmo? Eles tinham essa dúvida. E queriam expor Jesus. Né? Aí, em cima disso aí, nós bolamos uma pergunta, né? Jesus não estava nem um pouco interessado em ir para Jerusalém, se fazer notório, né? Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai, vontade de Deus. No estudo passado, tinha uma pergunta sobre o desejo de ser grande no reino de Deus. No estudo passado, lembra? E hoje, no estudo, os irmãos de Jesus querem colocá-lo em evidência, né? Fazê-lo grande, fazê-lo notado, fazê-lo famoso, né? Se tornar grande, né? Ou seja, fazê-lo famoso. Mas estes mesmos tinham dúvida da messianidade de Cristo. Lembra que eu falei? Eles não têm dúvida que Jesus fazia aqui, porque eles viram que Jesus fez. Mas a dúvida era, será que ele é o enviado de Deus mesmo? Será que ele é o Messias mesmo? Porém, essa exposição que eles tanto pediam a Jesus para ir para Jerusalém, ela era perigosa. Jesus sabia bem disso. E eles não percebiam essas coisas, não. Aí, em cima disso aí, eu bolei uma pergunta. Você já foi desafiado de maneira perigosa por alguém para demonstrar sua fé? Né? Ah, Jesus, quer ser conhecido? Faz isso lá em Jerusalém. Todo mundo vai saber quem você é. Mas você já foi desafiado por alguém? Rapaz, se você é crente mesmo, eu quero ver você ir lá naquele lugar lá, falar, pregar o evangelho para aquela família, eu quero ver você lá falar isso, eu quero ver você fazer isso, eu quero ver você e tal. Você já foi desafiado na sua fé alguma vez? Você já foi desafiado? Né? É uma pergunta interessante. De repente, muitos de nós, algum de vocês, pode ter sido desafiado no seu serviço, pode ter sido desafiado por parentes, pode ter sido desafiado por amigos, né? Você já foi desafiado nesse sentido? Espero os irmãos responderem, né? De repente, algumas pessoas vão falar coisas que não está retratando exatamente a pergunta. Ah, uma vez eu tinha que ir para tal lugar, mas eu tinha que passar, eu fiquei naquele, será que eu passo? Não. Alguém mesmo já te desafiou, né? Duvidou que você realmente era crente, só acreditava se você fizesse tal coisa, ou já? Deixa os irmãos responder. Aí depois você espera os irmãos responderem alguma coisa, vocês entram com mais uma aplicação. Não existe necessidade de ninguém provar nada a respeito da sua fé. Você não tem que provar nada para ninguém, irmãos. Nada. Sabe por quê? Olha lá. Pois o testemunho de uma pessoa são palavras poderosas em quem nós cremos. Então você não precisa provar. A palavra do crente tem que ser ou é ou não é. Se a pessoa não quer acreditar, o problema é dela. Continue demonstrando o seu testemunho, e esse testemunho vai ser a ação poderosa de Deus na vida dela. Amém? O próprio diabo, eu uso um exemplo aqui, o pobre diabo também tentou Jesus no deserto, oferecendo glória e esplendor. Se você for ver lá em Mateus capítulo 4, nos outros evangelhos também tem, mas Mateus 4, você vai ver que Jesus, depois de ser batizado, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, lá ele foi tentado. Na terceira tentação, o diabo ofereceu glória, esplendor, reconhecimento. O que os irmãos de Jesus falaram para ele, não vá para Jerusalém que lá você vai ficar famoso, aí todo mundo vai ver quem você realmente é e não vai ter dúvida, né? E o diabo também ofereceu isso para Jesus, vou te fazer famoso, mas meus irmãos, a intenção de Jesus não era ser famoso, não era se aparecer, não era isso, esse não era, o propósito de Jesus era fazer a vontade do seu Pai, não era ser
ser famoso. Jesus já era poderoso por si só. Se ele fizesse isso, ele estaria descumprindo uma das suas partes, né? Que ele não se usurpou de ser igual a Deus, mas se colocou na posição de servo. Então, até o próprio diabo ofereceu glória, fama para Jesus. Jesus falou assim: arrete-me, Satanás, Senhor teu Deus, somente a ele adorarás. E o diabo pocou fora dali. Vamos pular para a terceira pergunta. Agora nós estamos retratando, né, do capítulo 7 por si só. No versículo 14 e 24, do próprio capítulo 7, Jesus expõe seus opositores, né, as pessoas que estavam ali procurando quem matar. Porque quando os irmãos de Jesus falam para Jesus para Jerusalém, Jesus fala para ele: não, vai vocês na frente, pode ir, depois eu vou. Os irmãos de Jesus foram, Jesus foi bem depois. Só que esses judeus já estavam procurando Jesus entre a multidão. Já estava ali aquele alvoroço procurando, sabendo se ele estava ali, se já tinha chegado e tudo mais, mas Jesus foi depois. Aí depois que Jesus chegou, quando Jesus chegou, o que Jesus fez? Jesus foi direto para onde? Para o templo. E lá no templo ele ensinava, né? E as pessoas ficaram admiradas, espantadas. Como que uma pessoa tem tanto conhecimento se ela nem estudou, né? Você está vendo, meus irmãos, como que as pessoas, elas já tinham, nesse período, essas pessoas, elas já tinham costume de... O conhecimento que ela adquiriu, ela tinha um propósito de quê? De fazer a pessoa, né, notada. Mas Jesus, ele demonstrava esse conhecimento direto do Pai. Ele dá essa declaração. Aí Jesus expõe seus opositores, ele expõe aquelas pessoas que estão querendo condenar ele, mostrando que eles eram injustos nas suas declarações contra ele, pois eles acusavam Jesus de infringir a lei, né? Lá em cima, lá na segunda perguntinha, né, até expus para os irmãos no capítulo 5, onde ele curou um homem no sábado, e também por ter dito que Deus era seu pai e que Jesus era igual a ele. Então isso aí já foi motivo de bagunça. Aí em cima disso eu fiz uma pergunta: alguma vez você foi julgado injustamente por pessoas moralmente indignas de lhe apontar algum erro? Eu não sei se eu fui claro na pergunta, mas eu vou ser mais claro na pergunta. Alguma vez uma pessoa totalmente imoral te corrigiu de alguma coisa imoral? Ficou mais claro agora, né? Uma pessoa que faz coisa errada te corrigindo de um erro? Alguma vez isso aconteceu? Né? Eu podia ter colocado na pergunta qual foi a sua reação. Mas pergunta isso para as pessoas. Alguma vez alguma pessoa sem condição moral nenhuma já chamou sua atenção? Né? Já te julgou? E espera as pessoas falar. Ah, já uma vez aconteceu isso e isso. Qual foi a sua reação? Ouve também as reações das pessoas, que vai ser interessante. Né? Espera elas perguntarem, porque é o que estava fazendo com Jesus. Jesus estava sendo julgado, né? Jesus ainda expõe, quando você lê o texto, Jesus expõe e fala assim: vocês me acusam de infringir o sábado. Aí Jesus aponta para eles: olha, Moisés diz que não pode fazer nada no sábado, né? Mas tem outra coisa na lei também, que quando da criança nascer, se a data coincidir, depois de nascer coincidir no sábado, vocês circuncidam ela. Então vocês estão quebrando a lei, vocês estão fazendo algo no sábado. E aí? Quem é que está errado? Só porque eu curei um homem, eu restaurei a vida, a saúde do homem no sábado, vocês estão me acusando? E Jesus falou assim: outra coisa, vocês também estão descumprindo a lei, porque vocês estão querendo me matar. Homicídio, está escrito lá: não matarás, vocês querem me matar. E aí? É essa exposição. E eles acusam Jesus de uma maneira totalmente injusta. O juízo de Jesus, sim, era justo. Mas já o juízo deles contra Jesus não era justo. Olha só, né? Eu até anotei aqui, ó, no capítulo 16, olha o que Jesus disse: ó, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. E não era desejo de Jesus buscar a sua própria glória, porque ele falava do Pai. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso
a seu respeito. Aí aqui Jesus faz toda a condenação, né? Olha, Moisés deu a lei, fala da infração delas, né? Aí Jesus no versículo 24 ele diz bem assim, ó, não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não julgue somente pela aparência, mas façam julgamentos justos. E exatamente essa pergunta tem a ver com isso. As pessoas te julgarem sem ter condição nenhuma de te julgar, né? Espera elas responderem. Aí depois você pode apontar. A Bíblia nos recomenda em ser tardio no falar. Porque mesmo como uma pessoa que não tem condição moral nenhuma, investir uma solução, a primeira coisa que tem é bater boca com ela. Quem é você? Você não tem condição moral nenhuma de falar nada comigo. Mas permaneça calado. Amém? Por quê? Aí eu coloquei, ó, quando cometemos um erro e precisamos ser corrigidos, é bom ouvirmos independente de quem está nos corrigindo, né? De quem está aplicando a correção. Se você está errado, a pessoa está te corrigindo, né? Amém. Glória a Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que não aceitam. Não, porque eu não aceito uma pessoa mais errada que eu que me corrigir, não. Fica quietinho. Você errou, assume o erro, fica quietinho. Por mais que tudo aponta para uma conclusão óbvia, né? Devemos ser justos e sinceros nos nossos apontamentos. Tem muitas coisas, meus irmãos, que aparentemente, realmente você está errado. Realmente você vacilou. Mas temos que ser muito criteriosos, temos que ser muito sábios na hora de apontar alguma coisa, tá? Não estou falando na questão de julgar, na questão de condenar. Tem certas coisas que nós temos que corrigir. Amém? Você não está fazendo acusações levianas, você está analisando a situação, por isso que eu estou falando que nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu coloquei, por mais que apresenta óbvio, temos que ser justos e sinceros, para não estar condenando as pessoas de maneira injusta, da forma como Jesus estava sendo condenado ali por aquelas pessoas. Aí vamos para a quarta pergunta. No início do capítulo 8, Jesus subiu ao monte para orar, sendo que no dia anterior ele estava no templo ensinando, e muitos dentre a multidão pensavam muitas coisas a seu respeito. Quando desceu do monte, ele voltou ao templo e novamente estava ensinando. Isso aqui, meus irmãos, estou falando de uma rotina de Jesus. Eu até falei um pouco na mensagem domingo que passou agora. Jesus, ele estava ali no templo, ali ensinando, as pessoas debatendo, as pessoas, algumas criticando, algumas realmente reconhecendo que ele é o mestre, algumas pessoas querendo matar ele, e Jesus ali continuou na sua atividade, terminou a atividade do templo ensinando, ele subiu o monte para orar, de madrugada ele desceu, e quando chegou novamente, foi para o templo, chegou no templo, continuou ensinando. Olha que rotina, olha que trabalho, meus irmãos. Às vezes, quando o trabalho é árduo, né, as pessoas se sentem cansadas. E Jesus tinha todo motivo para estar cansado, porque ele não só estava ensinando, as pessoas estavam indo contrário, tinha pessoas contra ele. Então isso desanima muita pessoa, que você está fazendo algo favorável e as pessoas vão contra, isso desanima. Mas Jesus, mesmo mediante tudo isso, Jesus continuava na sua atividade de ensino, amém? Ele voltou para quê? Para ensinar. Aí, em cima disso aí eu fiz uma pergunta. Olhando para a vida de Jesus, essa rotina de Jesus, nesse primeiro versículo de João 8, você acha que a sua vida muito atarefada, dentro do ministério que você ocupa, perdão, vou ler de novo. Você acha a sua vida muito atarefada dentro do ministério que você ocupa? Analisa o que eu falei de Jesus agora e vê se a sua vida ela é muito atarefada. Você tem essa perseguição toda que Jesus sofria, as pessoas te ameaçam de morte, as pessoas te condenam, as pessoas ficam te apontando, você. Sabe que sua vida... Isso é uma reflexão que eu trouxe, que às vezes tem muitas pessoas que reclamam, eu faço isso, faço aquilo, mas nas condições que Jesus, você sofre o que Jesus sofreu na época dele? Não? Então, isso é para você analisar. Espera as pessoas responderem, né? E eu coloquei uma observação. Estamos falando de uma vida voltada ao ensino, ministração, atividades constantes e muitas pessoas lutando contra, né? Isso desanima, mas Jesus não desanimou não. No dia seguinte, de madrugada, ele estava lá. Essa pergunta tem como finalidade de despertar para a obra contínua em favor do reino de Deus. Amém? Só beber uma aguinha aqui. Vamos para a pergunta 5. Dentro da narrativa da história, aí vamos falar agora da mulher. Dentro da narrativa da história, onde a mulher foi levada diante de Jesus, com qual desses personagens você mais se identifica? Eu estou agora com o costume, meus irmãos, de quando tem uma história narrativa assim,
trazer uma identificação, ver com qual você mais se identifica, né? Aí nós temos 3 personagens. Vamos ver com quem você mais se identifica. Eu coloquei, você se identifica mais com a multidão? Gosto de apontar erros e condenar as coisas erradas que as pessoas fazem. Isso, esse é meu perfil, então eu me identifico com a multidão. Letra B, me identifico com a mulher? Está encurralado ou encurralada e não encontra saída para os seus problemas. Era a situação daquela mulher. Você se encontra igual a ela? Nossa, eu estou encurralado, estou num beco sem saída, não sei o que fazer. Então, me pareço com a mulher, me identifico com ela. Ou você se identifica com Jesus? Está sempre disposto a mostrar uma solução. E foi exatamente o que Jesus fez para aquela mulher. Amém? Nosso estudo hoje é esse. E eu percebi, irmãos, que através do vídeo, nossos vídeos estão ficando mais curto e mais objetivo. Mas o fato dele ser mais curto e objetivo não significa que ele está menos interessante. Caso os irmãos tenham alguma dúvida sobre essas 5 perguntas e apontamentos que nós fizemos, os irmãos mandam uma pergunta para nós, mandam suas dúvidas e nós iremos responder antes mesmo que o estudo seja ministrado amanhã. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos. Meu Deus, que esse estudo, Senhor, possa trazer frutos, Senhor, aleluia, na vida de cada um dos teus servos. Que amanhã, Pai, na reunião, se o Senhor assim nos permitir, possamos, meu Pai, aleluia, ter, Senhor, um coração aberto para aprendizado da tua palavra. Eu te louvo e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã, pastor Felipe vai estar na casa do Josi, juntamente com o grupo da Irmã Maria, e eu vou estar na casa do Claudinei, juntamente com o grupo do Clodoaldo. Amém? Sendo assim, mais um beijo no seu coração e fiquem todos na paz.